Que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, enquanto eu ajudo a patroa está lavando roupa ali, enquanto isso eu estou lavando os pratos aqui. Enquanto eu lavo, estou lavando o prato aqui, lavando o prato. E estou aproveitando esse momento aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, meus irmãos. Maravilha. Glória a Deus. Eu vou falar aqui, o comentário bíblico que eu vou fazer está lá em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Vamos um minuto de oração? E aí, após a oração, nós vamos comentar da palavra de Deus. Irmão, mas como é que você vai? Tá lavando um prato aí, vai orar? A Bíblia manda nós orar sem cessar. Como isso é possível? Orar em espírito, estar ligado com Deus, estar meditando nas coisas de Deus, né? Podemos orar sem precisar fechar os olhos, mas abrindo o nosso coração para Deus. Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, Senhor. Pai, nós rogamos pela sua presença. Enche, meu Deus, o ambiente. Enche, Senhor, as nossas vidas da sua presença, paz, alegria. Traz, meu Pai, as bênçãos do Senhor. Meu Deus, nós precisamos e queremos, meu Pai, ser cheio da sua presença. Pai, que o nosso lar seja um jardim do Senhor, seja regado pela presença e a glória do Senhor, Pai. Deus, enche mesmo, meu Pai, rega, meu Deus, o nosso lar e a nossa vida, a nossa alma, com a sua presença, com a sua glória. Sua glória. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que haja cura, que haja, meu Deus, libertação, que haja, meu Deus, milagres, para que a glória do Senhor seja conhecida em todos os lugares da terra. Vai nos dizer o texto que Deus chama Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus. E aí, Ur dos Caldeus era uma terra de muita idolatria, uma terra de muita corrupção, sabe? O povo virava as costas para Deus. Era uma situação bem caótica. Era uma situação bem complicada. Mas lá tinha Abraão, a sua família. E a Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Chamou Abraão, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para onde o Senhor prometeu guiar Abraão. Deus não falou para onde, mas garantiu que o Senhor estaria guiando. E aí é preciso muita fé. Muita fé. Fé, primeiro, para entender, acreditar que realmente foi Deus que chamou, porque a Bíblia não mostra uma visão teofânica, né? Não mostra ali uma visão, uma aparição de anjos. Então provavelmente foi apenas a revelação em voz. Então imagina, tinha que ter muita fé, discernimento para crer que era Deus, haja vista que a terra se adorava muitos deuses. Como Abraão soube, percebeu que aquela voz era a voz do Deus verdadeiro. Então tem que ter muita fé, não é verdade? Porque nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nem toda voz significa ser a voz de Deus. Nem toda proposta significa ser de Deus. Nem toda porta que se abre para nós significa ser de Deus. Sendo assim, é preciso muita maturidade espiritual, discernimento, para tomar cuidado. E aí eu me lembro das palavras de Jesus, que está em João, capítulo de número 10. Jesus disse que quem é de Deus
ouve, né, as palavras de Deus, discerne que é o Senhor que está falando e segue o Senhor, né? E Abraão, meus irmãos, obedeceu, recebeu ali aquela revelação e ele saiu da sua terra, saiu ali e foi para onde o Senhor estava direcionando. No versículo 2, do versículo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, em resposta à obediência de Abraão, Deus vai fazer então 7 promessas para Abraão. Olha só, hein? Capítulo 12, no versículo 1 até o versículo de número 3, Deus vai fazer para Abraão 7 promessas. 7 promessas. Quantas vitórias você gostaria de receber de Deus agora, nesta manhã, neste dia? Uma vitória já mudaria a sua vida? Uma bênção já mudaria a sua vida? Imagina 7 vitórias, 7 promessas de Deus para Abraão. A primeira promessa de Deus para Abraão, do versículo 1 até o versículo de número 3, Deus falou assim, far-te-ei uma grande nação. O Senhor faz uma promessa para Abraão, que Deus o abençoaria com uma grande nação. Dele sairia uma grande nação. Esta é a primeira promessa. E a gente vê que Deus cumpriu esta promessa. Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, veio de Abraão, é abraâmica, certo? E hoje, pela fé, nós também somos filhos de Abraão. Nós também, pela fé, somos filhos de Abraão. Me lembro que no Novo Testamento, na época de Jesus aqui na Terra, por exemplo, em Lucas, capítulo número 10, versículo 3, ou 13, versículo 10, Jesus fala sobre aquela mulher, né, que estava endemoniada e tal, que foi curada, e os fariseus, os religiosos, se levantaram porque Jesus curou no sábado. Aí Jesus vai falar assim, se vocês têm o seu boi, o seu jumento, você dá água a beber no sábado, por que eu não podia, não deveria soltar desta prisão, libertar esta mulher que também é filha de Abraão? Então veja bem, pela fé, nós também somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Então olha, irmão, Deus cumpriu esta promessa na vida de Abraão, ok? A segunda promessa de Deus para Abraão é abençoar-te-ei. Eu vou te abençoar. Deus promete abençoar Abraão. E tem mais. Preste muita atenção nesse detalhe. Primeiro, em segundo lugar, Deus promete abençoar Abraão. Eu vou te abençoar. Glória a Deus. Não vai faltar a bênção sobre a sua vida. A bênção de Deus estará em você. Glória a Deus. E aí, irmãos, acompanhando a trajetória de Abraão, depois que Abraão sai, você vai ver até chega um momento em que começa a ter uma confusão dos pastores de Ló, que era sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão. Porque Abraão sai, aí seguiu ele, Ló, seu sobrinho, Sara, e também o pai de Abraão, que morreu depois, né? E Deus, meus irmãos, abençoou tanto Abraão. Deus está prosperando tanto Abraão. Os gados estão multiplicando, as ovelhas e tal. Chega um momento que os pastores começam a ter problema. E aí Abraão chama Ló, falou assim, somos família, não pode haver contenda, não pode haver problema entre nós. Vamos fazer o seguinte, você escolhe o lado que você quer seguir. E o lado que se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí, Ló vai escolher o melhor lugar. Ele levantou os olhos e agiu pelas vistas, né? Agiu por aquilo que estava aparente, estava diante dos seus olhos. E a gente tem que tomar cuidado, né? Aquilo que encanta os nossos olhos, precisamos tomar cuidado. Aquilo que chama atenção, aquilo que encanta nossos olhos, nem sempre significa que é de Deus, nem sempre significa que vai ser bom. Às vezes pode ser uma situação boa, apenas momentânea ou ilusória. E aí, meus irmãos,
Ló escolheu um lado que estava verdejante, uma campina maravilhosa, às vistas. E o resultado disso, Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. Mais à frente, quase que ele pereceu, quase que ele morreu. A sua esposa acabou perecendo. Então, foi luta, né? E com isso, por isso que a gente tem que entender que não podemos agir apenas pelas vistas, tem que ter direcionamento de Deus, temos que ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. E detalhe, irmão, às vezes a bênção não está no lugar, viu? A bênção não está no lugar, a bênção está em nós. A bênção não estava no lugar, a bênção estava sobre Abraão. E quando a bênção está em nós, em qualquer lugar que Deus te enviar, você será uma bênção. Aí está o segredo. Tem muita gente que corre atrás da bênção, quando na verdade em Deuteronômio Deus promete que se nós guardar a sua palavra, ao invés de nós correr atrás da bênção, é a bênção que nos alcançará. E quando a bênção está sobre nós, irmão, até o deserto fica bom. Até no deserto a gente sobrevive, certo? Tem gente que acha que a bênção está no lugar e por isso fica desesperado de um lado para o outro, tentando melhoria, tentando isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que nós seremos benditos, abençoados tanto na cidade como no campo, enfim, em qualquer lugar, desde que a bênção esteja em nós. Amém? E Deus promete para Abraão: eu vou te abençoar. Abençoar-te-ei. Se Deus abençoar, colocar em nós a sua bênção, aí na sua casa, o ambiente vai ser diferente. Se Deus nos abençoar, em nosso trabalho vai ser diferente. Então observa, quando a bênção está em nós, é diferente. E essa Deus faz esta promessa para Abraão: eu vou te abençoar. Então guarde um detalhe, a bênção não tem que estar no lugar, a bênção tem que estar em nós. Porque se a bênção não estiver em nós, a gente vai cansar de um lado para o outro, caçando mudança, caçando isso e aquilo, melhoria e tal, quando na verdade é em nós que a bênção precisa estar. Tá certo, meus irmãos? Glória a Deus. Se nós trocar de casa, por exemplo, apenas porque a pessoa está dando certo, possa ser que a gente muda para lá e ao invés de melhorar, estraga tudo. Não é verdade? Talvez o vizinho está uma benção lá, nossa, está tudo dando certo. E aí se o que não está abençoado, ou seja, o que não tem a benção, mudar para lá, não vai adiantar nada. Com isso eu quero dizer o seguinte, mais uma vez ressaltando aí que ao invés de nós procurar um lugar abençoado, nós precisamos procurar em ter a bênção de Deus em nós. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira bênção, Deus promete assim: engrandecerei o teu nome, te tornarei famoso. É mais ou menos isso, né? Eu vou te fazer conhecido. Então Deus prometeu para Abraão também fazer conhecido o seu nome. Eu sei, pastor, mas que tem que aparecer Deus. Eu não concordo com esse negócio de fama, irmão. Mas se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. É claro. E quando o nosso nome for conhecido, nós não temos que tomar para nós a glória. Nós precisamos aproveitar esse momento para glorificar a Deus e não a nós mesmos, né? A cada momento que Deus nos coloca em destaque, sabe para quê? É para nós propagar o seu nome, para nós propagar o Evangelho, para nós falar do amor de Cristo. Então quanto mais no auge nós estiver, nós temos que ter esta responsabilidade, atribuir a honra, a glória para Deus e procurar sempre levar pessoas a Cristo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Fazer uma perguntinha para você refletir uma coisa. Você que é servo de Deus, você que ora, você que prega, você que ora para Deus salvar as almas. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei quantos seguidores você tem aí na sua página, no Facebook. Não sei quantos seguidores você tem aí na página do seu Instagram, TikTok. Talvez você tenha 1000 seguidores, 2000, 3000, 10.000, sei lá. O que você tem feito com a sua página? Porque tem gente que expõe apenas a sua vida, expõe o que faz, expõe o que come, expõe isso, expõe aquilo. E Deus não aparece na sua página. As pessoas não são influenciadas para servir ao Senhor, não são influenciadas a aproximar de Deus, né? Deus fica de longe, as pessoas nem sabem. Talvez
que a pessoa é cristã, serve ao Senhor. Então, irmão, imagina no dia do juízo final, se Deus perguntar assim, quantas almas você ganhou? Ah, eu não tive oportunidade, Senhor, não me deram oportunidade na igreja para pregar a sua palavra. Tá, mas Deus te fez conhecido. Deus colocou 1.000, 10.000 pessoas para te seguir. Será que Deus não tem um propósito? Será que Deus não nos deu o que deu ou nos colocou aonde estamos para apresentar Cristo para as pessoas? Então precisamos pensar nisso. A Bíblia diz que nós somos, porque tem aquelas pessoas, não, pastor, eu quero ficar mais debaixo da cama mesmo, não quero ser visto, eu tenho vergonha, isso e aquilo. Irmão, mas veja bem, a Bíblia diz que o crente, o cristão, a igreja do Senhor é sal da terra e o quê? Luz do mundo. O crente tem que brilhar, a glória de Deus. E aí Jesus diz assim, que não se coloca uma candeia debaixo da cama. A candeia tem que ficar em cima, no velador, que ficava na parte em cima, no quarto, numa sala, com o propósito de iluminar todas as pessoas que estavam ali ao redor. O mesmo Jesus diz que não pode se esconder uma cidade iluminada. Então, se você é luz, por mais que você tenta esconder, mais que você tenta fugir, sempre tem pessoas para te ouvir, para ver Deus, a glória de Deus na sua vida. Pensa nisso. Amém? Então essa é a terceira promessa que Deus faz para Abraão. Engrandecerei o teu nome. Em quarto lugar, Deus fala assim. É por isso que eu falei, olha só. E tu serás uma bênção. Por isso que eu falei para você guardar aquele detalhezinho lá atrás que eu falei. Te abençoarei. Certo? Então Deus promete abençoar e agora Deus está falando. E tu serás uma bênção. Qual que é a diferença? Primeiro Deus fala, vou te abençoar. Depois Deus fala, e tu serás uma bênção. Qual a diferença nisso? Será que Deus fez uma repetição de palavras apenas ali? Não. Significa dizer, irmãos, que uma coisa é nós ser abençoado. Outra coisa é nós abençoar. Ser abençoado é nós receber. Ser um abençoador é nós repartir, compartilhar daquilo que nós recebemos. Você tem feito isso? Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado muito, mas a pergunta que fica é, o que você tem feito? O que você tem feito? Aleluia! Será que nós temos sido, meus irmãos, um abençoador? Será que nós temos compartilhado, repartido com as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus? E este é o segredo para continuar sendo uma bênção, ou continuar sendo abençoado. Pensa nisso, tá bom? Vou mudar aqui, que já acabei de lavar os pratos aqui já. Vamos aqui, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é isso aí. Nós precisamos pensar um pouco nisso, tá certo? Uma coisa é nós receber, e outra coisa é nós, meus irmãos, compartilhar, repartir as bênçãos de Deus. Então, a partir de hoje, quer ser uma bênção? Quer ser abençoado? Compartilha, tá bom? Compartilha aí daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te abençoou. Compartilha, abençoa alguém. Reparte com alguém. Seja uma bênção na vida de alguém. Nós não podemos apenas receber, nós precisamos também compartilhar. E você sabe que quanto mais a gente reparte, mais as coisas multiplicam em nossa vida, não é verdade? Quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Muitas vezes, irmão, observa quantas roupas nós temos em nosso guarda-roupa. Às vezes você olha e fica até indeciso. Meu Deus, o que eu visto hoje? Qual roupa eu vou usar hoje? É uma luta para achar uma roupa e tem um monte de roupa. E às vezes tem pessoas precisando de uma peça dessa. Às vezes a gente não compartilhamos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente joga comida fora, que sobrou, e não tem coragem de dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para alguém que está precisando. Ou às vezes é preciso alguém chegar em nós e pedir, porque nós não enxergamos, muitas vezes não enxergamos que tem alguém precisando. E às vezes tem pessoa que precisa e não tem coragem de pedir, tem vergonha de pedir. Tem vergonha de pedir.
e nós, cegos espiritualmente, não enxergamos as pessoas que precisam. E se nós estiver bem com Deus espiritualmente, for de oração, irmão, pode ter certeza, o próprio Deus toca em nosso coração para abençoar alguém. E quando Deus tocar, não fecha a mão, abra a mão, abençoa, porque o celeiro de Deus vai derramar, transbordar sobre a nossa vida. Amém? Então, vamos lá? Deus promete abençoar Abraão, e em quinto lugar ele fala, e tu serás uma bênção. Irmão, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção na igreja que você congrega, seja uma bênção aonde Deus te colocar. Porque o que vai fazer a diferença não é o local que Deus vai te colocar, mas você no local, e não o local onde você vai chegar. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Seja tu uma bênção. Independente dos outros, seja você uma bênção. O negócio é Deus com você. A promessa é de Deus para você. É você com Deus. Então seja uma bênção em nome de Jesus. Em sexto lugar, Deus fala assim, abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoar. Em sexto lugar, Deus fala assim, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Então, duas promessas. Deus está dizendo, Abraão, eu vou ser com aqueles que for contigo. Eu vou abençoar aqueles que te abençoaram. Então, irmão, olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Louvado seja Deus. É muito forte isso aqui, né? Todas as pessoas que abençoavam Abraão, seja lá como que fosse, Deus abençoaria, Deus abençoava a pessoa, né? Você está vendo, irmão? Olha só, a pessoa abençoava Abraão e Deus abençoava a pessoa que abençoou Abraão. Está vendo como que é o mistério? Então aqueles que deixavam de abençoar Abraão, e muitas vezes deixava também de ser abençoado. Ou seja, abençoar Abraão ali era uma oportunidade maravilhosa de também ser abençoado por Deus, né? E Deus também, irmão, fala para Abraão assim, ó, e vou amaldiçoar, ou seja, serei contra aqueles que for contra ti. Serei com aqueles que for contigo e serei contra aqueles que for contra você. Amado, deixa eu dizer uma coisa. Como servo de Deus, como serva de Deus, não precisamos, irmão, andar cabeça quente, preocupado, com medo de inveja, com medo de macumbaria, com medo de bruxaria. Irmão, que é isso, irmão? Se você tem a bênção de Deus, fique em paz, relaxa. Nós não podemos impedir as pessoas de ter inveja de nós, mas a bênção de Deus nos protegerá contra as maldições, contra as invejas, contra as obras do mal. Então, irmão, se a bênção está em você, está tudo certo. Deus abençoe, irmão Hudson. Se a bênção de Deus está em nós, quem é que pode nos amaldiçoar? Lembra de Balaque e de Balaão? Quando Balaão recebe propina, recebe uma oferta para amaldiçoar o povo de Israel, ele foi para amaldiçoar. Mas quando ele foi amaldiçoar, o próprio Deus repreendeu, o próprio Deus foi contra Balaão. E Balaão teve que voltar para trás dizendo, como amaldiçoarei aquele a quem Deus abençoou? Então não tem como. Se a bênção de Deus está sobre nós, não precisa temer de inveja, não precisa temer de macumba, de bruxaria, não precisa ter medo, porque a bênção de Deus, além de te abençoar, também é uma proteção de Deus sobre a tua vida. Então Deus fala, abençoarei os que for contigo, mas serei contra aqueles que for contra ti. Agora você imagina, irmão, é muito forte isso aqui, ó. É muito forte. Se o teu inimigo for contra ti, Deus pode te livrar. Se os homens for contra ti, Deus pode te livrar dos homens. Se o mal se levantar contra ti, Deus pode te livrar do mal. Agora, se Deus for contra ti, quem é que pode te livrar de Deus? Deus nos livra de tudo e de todos, mas ninguém, nada, pode livrar alguém das mãos de Deus.
Então, irmão, dura coisa, por isso que Davi fala, dura coisa é cair na mão do Deus vivo, porque de Deus não tem quem livra. Agora, então Deus faz esta promessa para Abraão. Isso para mim, irmão, é muito confortante, é muito consolador, é muito, renovador. Quando temos a bênção de Deus, não temos que preocupar com o ambiente, não temos que preocupar com aqueles que querem nos amaldiçoar. Deus deixou claro para Abraão: abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei contra ou aqueles que te amaldiçoarem. Irmão, por que tem muita gente se dando mal na vida? Por que tem muita gente arrebentado? Por que tem muita gente passando mal? Por que tem muita gente, meus irmãos, destruída? Às vezes fica caçando por quê e não entende. Às vezes, irmão, tem muita gente que é porque tem tocado em homem de Deus, tem tocado em mulher de Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão sofrendo muitas vezes. Por quê? Porque tocou naqueles que Deus abençoou. Você está entendendo, meus irmãos? Né? Então, como diz, né, aquela rainha lá que falou sobre esqueci agora a frase, mas ela dizia que tinha mais medo daquele homem de joelho dobrado do que um exército. E é verdade. Então precisamos tomar cuidado. Quantas pessoas que falam mal de uma pessoa que naquele momento aquela pessoa está com o joelho dobrado buscando a presença de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Não toque na vida daquele ou daquela que Deus o abençoou. É abraçar fogo para se queimar, não é verdade? E em último, meus irmãos, em último lugar, a sétima promessa de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de você, ou em ti serão benditas. Bendita é abençoada. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então vamos recapitular para nós orar ao Senhor, finalizar. Deus promete para Abraão: far-te-ei de ti uma grande nação, ou far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei ou serei com aqueles que for contigo e contra aqueles que for contra ti. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então recebe esta palavra. Agora, eu não posso deixar de falar também: pastor, como que eu tomo posse de tudo isso? O que eu faço para viver as promessas de Deus? Não podemos esquecer do detalhe. Como que eu diria? A chave, né? Eu diria que o começo nós começamos a falar sobre o chamado de Deus. Como viver então estas promessas? É aceitando o chamado de Deus. É me entregando a Deus. É eu, meus irmãos, é nós aceitar, submeter à vontade de Deus. Quantas vezes, irmão, quando Deus nos chama, irmão, é para nos abençoar. Quando Deus nos chama, é porque, meus irmãos, Ele tem algo tão importante, tão grande para nós, que em lugar nenhum vai ter. O que Deus tem para nós, o mundo não pode dar, meus irmãos. O que Deus tem para nós é incomparável, é incalculável, imensurável. Aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso. Ele só quer que você aceite o chamado dele. Quantas pessoas que Deus tem chamado para vir para a sua presença, Deus tem um chamado na obra, Deus tem um chamado e a pessoa fica recusando. Irmão, fugir do chamado de Deus é perder as bênçãos, é perder as promessas. Ah, pastor, mas tem luta. Claro, irmão, até quem não aceita o chamado tem luta também, não é verdade? Mas eu aprendi, meus irmãos, que quando a gente aceita o chamado, pode vir as lutas, mas aquele que nos chama jamais nos abandonará. Ele estará conosco. A luta pode ser grande, mas a vitória será infinitamente maior. Sempre, sempre será infinitamente maior. Então aceite o chamado de Deus. Você que parou aí, volte para Jesus. Quantas bênçãos você já perdeu, quantas vitórias, quantas coisas maravilhosas você pode ter perdido. Então volte para a presença de Deus. Que Deus te abençoe, você pastor, você obreiro, você ministro, evangelista, missionário, você que faz a obra de Deus, você que aceitou o chamado de aceitar Jesus como Salvador, você que está na presença de Deus. Toma posse destas promessas, das bênçãos de Deus sobre a tua vida. E eu termino falando: seja tu uma bênção. Amém? Guarda esse detalhe. Tem gente que recebe uma bênção e depois a vida dele
trava, não recebe mais. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus em nos abençoar é para sermos bênção na vida de outras pessoas. Guarda esse detalhe. É o princípio da multiplicação. É o princípio para manter, continuar, permanecer debaixo da bênção. Amém, meus irmãos?